Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abunde nos nossos corações, hoje e sempre. Amém? Como é bonita a letra do hino que nós acabamos de cantar. Vocês perceberam que eu fiquei perto do piano ali? Eu vou explicar por quê, né? Eu estou sem o meu inário de partitura, porque o irmão Valdir, lá da Casa de Oração da SEAB, ele me pediu o inário emprestado porque ele não está achando para comprar. Ele pediu emprestado para ele poder digitalizar o inário com partitura e poder usar lá também. Pois então, aí o Levi está com 2 ali, ó, e eu estou sem o meu. E a gente que está acostumado com partitura, às vezes um hino que a gente não canta tanto, eu olhei a letra e não lembrei a melodia. Eu falei com a Ivone, vou cantar aqui perto de você para eu olhar a partitura ali. É por isso que eu fiquei ali pertinho. Mas olha o que diz a 4ª estrofe desse hino. Ele volta, pois quer ter consigo, lá na glória, santa glória, o povo que é seu. Junto dele gozando, sim, e compartilhando das riquezas celestes que o Pai já lhe deu. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos que esse é o grande objetivo do Senhor para com a humanidade: levar o homem de volta à comunhão com Ele, para ter com Ele o povo que é seu eternamente. Em toda a história da humanidade, o Senhor tem movido os céus e a terra para buscar o homem, para trazer o homem de volta para perto dele. E que bom, né, que nós tivemos neste ano um bimestre da família, porque esse é o plano de Deus para a família. A família é uma instituição criada pelo próprio Deus, que agrada ao coração do Senhor. O Senhor quer as famílias perto dele. O Senhor quer os maridos, as esposas, os filhos vivendo em comunhão com ele. E quando a igreja tira esse bimestre com o propósito de visitar os lares e de levar a palavra do Senhor a essas famílias, é Deus atuando através da igreja para resgatar as famílias que estão perdidas e conduzi-las de volta à comunhão com Ele. Deus está o tempo todo buscando ter comunhão com o homem. É assim em toda a história da humanidade. Foi assim com Adão e Eva. O Senhor os visitava, falava com eles pessoalmente, porque queria ter comunhão com eles. O Senhor chamou um homem, Abraão, para através desse homem criar um povo seu, separado, para ter comunhão com esse povo. O Senhor lidou com esse povo nos momentos mais difíceis enfrentados por eles, por causa da infidelidade do homem, porque o homem é pecador, o homem é infiel para com Deus. Mas o Senhor sempre abrindo portas para trazer o seu povo de volta para si. E é isso que Ele quer fazer com as famílias, com a minha família, com a sua família. Eu não sei em que condição você tem vivido como indivíduo, ou em que condição você tem vivido enquanto família, enquanto membro da sua família, como está a sua família e a comunhão da sua família com o Senhor. Mas a vontade do Senhor é que a sua família seja um lugar de adoração a Deus, e somente a Ele. Ele quer que a sua família seja um lugar de santificação, onde a sua palavra é observada, onde a sua palavra é cumprida, é obedecida. E Ele quer fazer da sua família um lugar de proteção. Foi isso que o Senhor fez com o seu povo Israel num dos momentos mais difíceis enfrentados por eles da sua história.
Nós conhecemos a história do povo de Israel e nós sabemos que num certo momento, por causa da infidelidade desse povo para com Deus, por causa dos seus pecados, eles foram levados para longe da sua terra, para o cativeiro, em uma terra estranha chamada Babilônia. As suas cidades foram dizimadas, as suas famílias foram mortas, os seus palácios e o templo do Deus de Israel destruído a fogo por causa do pecado do povo. Mas Deus estava pronto para levá-los de volta para a sua terra e ter comunhão mais uma vez com esse povo. Você sabe por que o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro? Sabe por que desses 70 anos exatos? Olha o que está escrito em Levítico, capítulo 25, dos versos 1 a 7. O Senhor falando com seu servo Moisés, ele diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será por mantimento. Você entendeu o que Deus falou com Moisés que o povo deveria fazer quando entrasse na terra prometida? O Senhor ele fala com eles: olha, vocês vão entrar na terra e quando vocês estiverem morando na terra, vocês deverão plantar e colher por 6 anos. Não foi isso que ele disse? Por 6 anos vocês vão plantar, vocês vão cuidar das suas plantações, vocês vão podar as suas vinhas e vocês vão colher dessas plantações o mantimento que vocês precisam para se manterem vivos, para vocês, para os seus servos, para os seus animais. Mas o que eles deveriam fazer no 7º ano? Descanso da terra. O Senhor é muito claro ao dizer que no 7º ano, nesse período de 7 anos, no 7º ano eles não poderiam plantar, eles não poderiam cuidar das suas plantações, eles não poderiam colher daquilo que nascesse das suas plantações, nem mesmo colher aquilo que nascesse do que foi plantado nos anos anteriores. Se eles tinham uma vinha e dessa vinha nascesse e brotassem frutos nesse 7º ano, eles não poderiam colher. Mas o Senhor deixaria o seu povo passar fome no 7º ano? Ele diz: olha, vocês não vão poder plantar, vocês não vão poder colher, mas a terra dará uma novidade. Da terra vai brotar aquilo que vai servir de mantimento para vocês no 7º ano. Não só para vocês, mas para os seus servos, para os seus animais, para o seu gado. Vai ter alimento. Mas vocês não podem plantar, não podem colher, não podem cuidar das suas plantações. Que coisa interessante, né? Eu fico pensando que esse ano de descanso da terra seria o ano para que eles se lembrassem de Deus. Porque imagina, Adriano, você vai trabalhar 6 anos, mas a cada 6 anos você vai tirar um para ficar em casa. Você não vai trabalhar, você não vai ganhar dinheiro com nada. Mas Deus vai cuidar da sua família. Não vai faltar nada. Nem para sua família, para aqueles que trabalham para você, nem para os seus animais, porque Deus vai cuidar disso no 7º ano. Era o ano de se lembrar de Deus. Lembrar do Deus que trouxe esse povo pelo deserto, dando alimento, dando água, fazendo com que os seus calçados não se consumissem.
Era o ano de se lembrar de Deus, o Deus que cuida, o Deus que provê o sustento. E eles entram na terra. E talvez nos primeiros anos eles fizeram isso. Mas chegou um momento em que eles pararam. Eu fico pensando que talvez chegou um certo momento em que alguém disse assim: mas como nós vamos nos sustentar nesse 7º ano? Nós precisamos plantar. O nosso gado aumentou, as nossas famílias aumentaram, não vai ter alimento para todas essas pessoas. Nós não podemos ficar um ano sem plantar e colher, porque vai faltar alimento. Mas Deus tinha falado que ia prover o alimento necessário. E eles pararam de deixar o descanso da terra acontecer no 7º ano, a cada período de 7 anos. E assim foram durante 70 períodos de 7 anos. 490 anos sem dar o devido descanso da terra. E a gente olha e pensa assim, mas parece uma coisa simples, né? Um ano de descanso para a terra. E por causa disso, o Senhor levou o seu povo para a terra estranha, para a Babilônia, por 70 anos. Mas tem algo muito mais profundo aqui. O fato de não deixar a terra descansar nos mostra que aquele povo, num dado momento, deixou de confiar na provisão de Deus. Deixou de descansar no cuidado do Senhor. Se esqueceu de Deus. Se esqueceu do ano de lembrar de Deus. De lembrar do Deus que cuida. De lembrar do Deus que sustenta. Não quiseram se colocar debaixo da dependência de Deus, mas quiseram assumir os seus próprios destinos, fazer as suas próprias escolhas, desobedecendo as orientações do Senhor. Não creram mais na palavra de Deus, que havia garantido o sustento dos seus e dos seus animais. É como se virassem para Deus e dissessem: nós não precisamos do Senhor. Nós não precisamos que o Senhor cuide de nós, porque nós podemos cuidar de nós mesmos. E é isso que nós vamos fazer. Quantas vezes nós não fazemos isso? O que o Senhor Jesus nos orienta lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que o Senhor Jesus estava falando ali? Eles estavam preocupados, ansiosos com aquilo que haviam de comer, com aquilo que haviam de vestir, e por causa dessa preocupação, estavam deixando de buscar as coisas de Deus. E o Senhor diz: olha, Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor vai cuidar de nós. Mas quantas vezes as nossas famílias têm abandonado a comunhão com o Senhor por causa de estarmos muito mais preocupados com aquilo que iremos comer, com aquilo que iremos vestir, onde iremos morar, com o carro que iremos andar. Trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos. Estamos longe de Deus. Trabalhamos tanto que perdemos a comunhão com o Senhor e perdemos a noção de que Deus quer cuidar de nós. Não quer dizer que eu devo ir para minha casa e ficar à toa lá esperando a provisão do Senhor. Não é isso. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o Senhor. Buscar ter comunhão com Ele. Porque Ele vai abrir as portas para o sustento dos seus. O Senhor, Ele quer que nós nos coloquemos numa posição de dependência dEle. E foi isso que o povo de Israel não quis fazer. E lá no final do livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 15 ao 21, nós vamos ler só o 21, coloca lá no 21. Nos versículos anteriores, nós vemos a destruição de Jerusalém pelo povo da Babilônia,
através de um rei chamado Nabucodonosor, destruindo o templo, matando as suas famílias. E no versículo 21 está escrito ali: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O povo foi levado para longe de Deus, para longe da sua terra, por causa da desobediência, por não querer se colocar debaixo da dependência do Senhor. E quando nós lemos a história do povo de Israel, essa desobediência do ano de descanso da terra foi só mais um exemplo. Porque foi um povo de religiosidade falsa, de desprezo pela palavra do Senhor, de ritualismos, mas com o coração longe de Deus. E ali no livro de 2 Crônicas mesmo está escrito que o Senhor enviou os seus profetas para alertar o povo da sua desobediência, mas eles desprezaram a mensagem do Senhor levada até eles pelos profetas. Não quiseram dar ouvidos à voz de Deus. Mas nós dissemos no início que mesmo na infidelidade do homem, o Senhor quer resgatar o homem e conduzir de volta à sua presença. Talvez a sua família ou talvez você individualmente tenha vivido da forma como o povo de Israel viveu, achando que pode cuidar de si mesmo, que não precisa de Deus, talvez até aparentemente religioso, vem aos domingos às reuniões, está presente, participa dos trabalhos da igreja, mas e o seu coração? Porque o povo de Israel era assim, aparentemente em comunhão com Deus, mas na verdade, no fundo, no íntimo do seu coração, distante do Senhor, não se lembrando de Deus. E o Senhor, Ele quer trazer você de volta para perto dEle, para ter comunhão com Ele, como Ele fez com o seu povo. Quando nós lemos a história do povo de Israel no retorno, após esses 70 anos de cativeiro, nós vemos que o Senhor cuidou de tudo para que eles retornassem para a sua terra e para que tivessem novamente comunhão com o Senhor. A história do retorno do povo de Israel para a sua terra após o cativeiro babilônico está registrada nos livros de Esdras e Neemias, logo depois do livro de 2 Crônicas que nós lemos ali. E nós, lendo a história desses dois livros, encontramos ali 3 grupos de pessoas que retornaram para Jerusalém após o cativeiro. E cada um desses grupos saiu do cativeiro para voltar para Jerusalém com um objetivo muito claro, específico. O primeiro grupo, registrado no livro de Esdras, logo no primeiro capítulo, e eu queria que o Lucas colocasse ali Esdras, capítulo 1, os versículos do 1 ao 3. Olha só. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Coloca agora Esdras capítulo 3, versículos 2 e 3. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Olha só como Deus faz as coisas. Passados aqueles 70 anos de cativeiro,
o Senhor faz brotar no coração de um rei estrangeiro chamado Ciro, rei da Pérsia, o desejo de edificar um templo ao Senhor em Jerusalém. Se isso não é Deus agindo para levar o seu povo de volta à comunhão para perto dele, eu não sei mais o que é. Deus faz brotar no coração de um rei estrangeiro o desejo de edificar um templo em Jerusalém. E não só isso, mas esse rei autoriza a ida de um grupo de cerca de 50.000 pessoas para retornarem para Jerusalém com esse propósito de edificar novamente o templo ao Senhor em Jerusalém, de edificar o altar do Senhor em Jerusalém, o lugar de adoração, para que o povo pudesse novamente adorar o seu Deus. Reconstruir o lugar de adoração. Você percebe que a reconstrução do lugar de adoração, a comunhão com Deus, era a maior das prioridades? Foi a primeira coisa que Deus preparou para que fosse restaurado em Jerusalém após o cativeiro, o altar do Senhor. Essa é a primeira coisa que Deus quer fazer no coração do homem. É fazer do homem um lugar de adoração. Aquele homem que se encontra distante de Deus, no cativeiro do pecado, Deus quer trazer para perto de si e fazer deste homem um lugar de adoração. Se o seu coração ainda não é um lugar de adoração ao Senhor, Ele quer fazer isso hoje em você. O apóstolo Paulo nos registra isso em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Olha só, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Onde é o lugar de adoração hoje? É o seu coração. O nosso corpo, quando nós nos entregamos a Jesus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele faz morada no seu coração. E agora, o Senhor requer de você que o seu corpo seja para a sua glória, glorificando a Deus no vosso corpo, que pertence a Deus. Porque você foi comprado. Você foi comprado por bom preço, pelo preço do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. O Senhor deseja receber de nós a nossa adoração no nosso próprio corpo, porque Ele pagou o preço por cada um de nós. Olha o que o apóstolo Paulo também nos fala em Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina agora que o nosso corpo não é somente o templo do Espírito Santo, mas o nosso corpo também é um sacrifício que nós devemos oferecer a Ele. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o nosso culto racional, o lugar de adoração. O Senhor quer habitar no nosso coração e quer ser o único alvo da nossa adoração. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. No nosso coração só existe um trono, e nesse trono só há lugar para um se assentar. E se não for o Senhor Jesus Cristo, será outro. Será eu mesmo, as minhas vontades, as minhas necessidades, os meus desejos carnais,
Mas quem precisa se assentar nesse trono é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a principal prioridade do Senhor ao conduzir o seu povo de volta a Jerusalém foi a reconstrução do altar. A adoração precisa ser a prioridade. O seu coração precisa ser um lugar de adoração ao Senhor. Será que as nossas famílias têm sido um lugar de adoração ao Senhor? Temos adorado ao Senhor com os nossos corpos? Temos oferecido os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, entendendo que Ele já pagou o preço por cada um de nós e que agora nós não somos nós não somos de nós mesmos, nós somos dele. Fomos comprados por Ele. Que realmente os nossos corações possam ser um lugar de adoração somente ao Senhor, e não às minhas próprias vontades, aos meus próprios desejos. Que eu possa cuidar do meu corpo como um templo do Espírito Santo, o lugar de adoração. Passados alguns anos, nós encontramos no livro de Esdras, lá no capítulo 7, um segundo grupo que vai retornar para Jerusalém. O primeiro, liderado por Zorobabel, como nós lemos, com o objetivo e levando consigo tudo aquilo que eles precisariam para a reconstrução do altar e do templo do Senhor. E agora, um segundo grupo, liderado por um homem chamado Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Coloca ainda Esdras capítulo... Não, depois a gente lê esse outro aqui. Esse segundo grupo, liderado por Esdras, eles vão retornar para Jerusalém com o objetivo de ensinar a lei de Deus àquele povo que já havia retornado para a terra. Esdras, como nós lemos no versículo 6, era um escriba, profundo conhecedor da lei de Deus, e ele colocou no seu coração o desejo de ensinar a lei de Deus ao seu povo, que agora estava retornando para a sua terra. Interessante que nós lemos lá em Salmos 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, e luz para o meu caminho. É difícil caminhar nas trevas, não é mesmo? É difícil caminhar no escuro. A gente bate de um lado, bate de outro, desequilibra. E é por isso que a palavra do Senhor precisava ser ensinada para o povo. Porque só através do conhecimento de Deus e da sua palavra é que eles poderiam viver uma vida de santificação. Sabe o que estava acontecendo no meio do povo? Mesmo após a reconstrução do altar, mesmo depois de instituídas novamente aquelas práticas de sacrifício ao Senhor e de adoração ao Senhor, o pecado estava presente no meio do povo. Olha só Esdras capítulo 9, versículo 1. Esdras 9:1. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel lá no Êxodo, depois que eles entraram na terra prometida e se misturaram com aqueles povos pagãos que viviam na terra, aquilo ainda estava acontecendo. O povo de Israel havia se misturado com aqueles povos idólatras que viviam nos arredores e estavam compartilhando das suas práticas pecaminosas. E agora o povo retorna para a sua terra,
O povo agora volta a adorar ao Senhor no altar de adoração em Jerusalém, no lugar da adoração, mas as suas vidas ainda estavam manchadas pelo pecado. E é por isso que Deus faz brotar no coração de Esdras o desejo de ensinar a lei de Deus para que o povo pudesse deixar o pecado. E é interessante que, olha o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Essa deveria ser a preocupação do povo com a palavra do Senhor. Falar da palavra do Senhor o tempo todo. Intimar as palavras do Senhor para os filhos, para que eles pudessem conhecer o Senhor. Anotar, escrever a lei de Deus em todos os lugares que eles pudessem, para que eles pudessem se lembrar da sua palavra. Como o hino que nós cantamos com o grupo Atos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas o Senhor precisava fazer com que o seu povo voltasse a conhecer a sua palavra. Porque a sua vida estava manchada pelo pecado, por práticas pecaminosas daqueles povos que viviam ao seu redor. Um coração que já havia sido restaurado à adoração ao Senhor, mas uma vida que precisava ser purificada para deixar o pecado. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1, e essa é a recomendação para cada um de nós. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O Senhor quer fazer de nós um lugar de adoração a Ele, mas Ele precisa que nós deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos trilhar realmente uma vida de comunhão com Ele. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, olha só. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se o nosso corpo já é templo do Espírito Santo, como eu posso oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se nós ainda estamos vivendo presos ao pecado? Como viveremos ainda no pecado se já fomos comprados pelo sangue de Cristo? O apóstolo Paulo continua nos versos 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O Senhor, Ele proveu tudo o que o povo precisava para retornar para a sua terra. O Senhor, Ele restaura a adoração a Ele através da reconstrução do altar e do templo em Jerusalém. E agora o Senhor envia os seus servos para que a sua lei fosse ensinada ao povo, para que eles realmente tivessem uma vida de santificação a Ele, para que eles pudessem deixar o pecado. É isso que Ele quer fazer conosco. Se nós já cremos em Cristo como nosso Salvador, o nosso corpo já é templo do Espírito Santo. Mas agora nós precisamos cuidar das nossas vidas, porque Ele requer de nós uma vida de santificação. Uma vida que deixe o pecado e que viva realmente em novidade,
uma vida que agrade ao Senhor. E uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que deixa o pecado, só pode ser alcançada através do conhecimento de Deus que nós encontramos na sua palavra. Como tem sido o ensino da palavra do Senhor nas nossas famílias, nos nossos lares? Temos nos dedicado a isso, enquanto indivíduos, enquanto família, para que aqueles que estão ao nosso redor, dentro das nossas casas, conheçam a vontade do Senhor, para que possam viver realmente uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que não esteja presa ao pecado, mas uma vida de santificação. E ainda encontramos um terceiro grupo, para nós finalizarmos, que retorna para Jerusalém. E esse terceiro grupo, nós conhecemos bastante a história registrada no livro de Neemias, liderado por este homem chamado Neemias, e que também volta a Jerusalém com uma missão específica a cumprir. Nós conhecemos a história, nós vamos ler o versículo 3 de Neemias, capítulo 1, que diz assim: E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias era um copeiro do rei, vivendo ainda no exílio, no cativeiro, e ele recebe essa notícia acerca de Jerusalém e do povo que estava vivendo ali naquele lugar. Vivendo em miséria e desprezo, com as muralhas da cidade destruídas. E com as muralhas destruídas, aquele povo encontrava-se sujeito aos ataques dos inimigos ao redor, sendo vergonha diante dos povos que viviam ao redor. Olha o que está escrito lá em Neemias capítulo 2, versículo 17. Neemias 2,17. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, em vergonha. Neemias então lidera um grupo, e nós conhecemos muito bem a história, como Deus cuidou de tudo através deste homem. Um homem que vivia numa posição importante diante do rei, uma posição de confiança, mas que ao receber a notícia de Jerusalém e dos seus conterrâneos vivendo em miséria e desprezo, ele ora ao Senhor. Ele chora diante da realidade do seu povo. E ele fala com Deus. E Deus responde a sua oração. E ele chega diante do rei sem precisar falar nada com o rei. O rei olha para o semblante de Neemias e pergunta para ele: olha, por que você está com o seu semblante triste desse jeito? Você não é assim. Por que o seu semblante está abatido? E Neemias, mais uma vez, fala com o Senhor e responde: olha, como eu posso não estar abatido, sabendo da situação que o meu povo, o povo do Deus de Israel, está enfrentando em Jerusalém, com as suas muralhas destruídas, sofrendo ameaças dos inimigos, sendo vergonha no meio dos povos estranhos. E tudo o que Neemias precisou para a reconstrução dos muros de Jerusalém foi dado pelo rei. Cuidado de Deus. Ele levou consigo todos os materiais que ele precisou para trabalhar. Mas foi fácil a reconstrução daqueles muros? Foi difícil. Se você lê o livro de Neemias, olha que missão complicada. Sofrendo ameaças dos povos ao redor, sofrendo tentativas de emboscadas dos inimigos que tentavam sabotar a construção dos muros. Uma missão tão difícil que eles precisavam, num certo momento, trabalhar
na construção dos muros, carregando ferramentas com uma das mãos e com a outra mão carregando armas para o caso de sofrerem emboscadas dos seus inimigos ao redor. Difícil. Uma missão complicada. Mas aquelas muralhas precisavam ser reconstruídas, porque sem os muros, a cidade estava desprotegida e vulnerável aos ataques do inimigo. Como estão as muralhas ao redor dos nossos lares? Olhe ao seu redor e veja como estão as famílias. Destruídas. As suas muralhas no chão. E os inimigos fazendo a festa. Destruindo casamentos, destruindo filhos, através dos vícios. Muralhas destruídas. Como estão as nossas muralhas? Não somente das nossas famílias, mas como estão as muralhas ao nosso redor. Porque muitas vezes nós temos deixado brechas nas muralhas ao nosso redor e o inimigo vai chegando com um jeitinho, se aproveitando dessas brechas, e quando nós nos damos conta, ele já está dentro dos muros, fazendo estragos nas nossas famílias. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes. Temos nos revestido da armadura de Deus? Ninguém falou que seria fácil. E não é fácil. Porque as ciladas armadas pelo inimigo são muitas. E ele chega sem dar muito alarde, plantando emboscadas que entram nas nossas casas através da televisão, através de um aparelho celular, e ele vai entrando e se aproveitando das brechas que nós damos. E se nós não reconstruirmos as muralhas, não nos fortalecermos no Senhor e nos revestirmos da armadura de Deus, estaremos sujeitos aos ataques do inimigo. Estaremos sujeitos a sermos vergonha no meio desse mundo que vive longe de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, porque ao nosso redor precisa estar as muralhas do Senhor. Mas o inimigo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Reconstrução das muralhas. Fundamental. Um trabalho difícil, mas que precisa ser feito. Porque as nossas famílias dependem disso, para que possam realmente trilhar uma vida de comunhão com o Senhor. Essa ordem não pode ser invertida,
Primeiro, o Senhor quer fazer do seu coração um lugar de adoração. Ele quer reconstruir o altar. Ele quer fazer de você templo do Espírito Santo e sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E aí, então, agora, como um templo do Espírito Santo, Ele quer que a sua vida seja uma vida de santificação a Ele. E para isso, é preciso conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade. E em terceiro lugar, Ele quer construir muralhas ao nosso redor e ao redor das nossas famílias, para que possamos resistir às ciladas do inimigo. O Senhor quer fazer das nossas famílias um lugar de adoração, um lugar de santificação e um lugar de proteção. E se nós quisermos, Ele faz. Porque foi assim com o povo de Israel. O Senhor deu todas as ferramentas necessárias, os materiais que eles precisavam para todas essas obras que precisavam ser feitas. Mas eles precisaram colocar a mão na massa. Eles precisaram trabalhar e fazer a sua parte. Não foi fácil, mas era necessário para trazer o seu povo de volta à comunhão com Ele. Isso é o que Ele quer fazer conosco. Levar-nos para perto dEle, para vivermos uma vida de comunhão com Ele, fazendo de nós um lugar de adoração, uma vida de santificação e fornecer-nos proteção para vivermos realmente para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor te abençoe e que realmente nós tenhamos o entendimento da sua palavra para colocarmos em prática nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias, para que as nossas famílias realmente possam estar protegidas das ciladas do inimigo, que está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O Senhor pode fazer. Ele quer fazer. Ele só espera o desejo do nosso coração. Que esse realmente seja o desejo do seu coração. Amém.